Atenção, notícia que chama a atenção no dia de hoje, envolvendo uma denúncia que chegou até o Conselho Tutelar. Uma mãe, na última segunda-feira, teria deixado a filha de 4 anos na creche e dito para a diretora e falado para a diretora que não iria mais buscar a filha. A avó da criança teria sido acionada e também teria falado que não teria condições de cuidar da criança e passado a tutela dessa criança para uma outra pessoa. Enfim, estamos falando de uma menininha de 4 anos de idade. O que tem de fato nessa história? Vamos agora conversar ao vivo novamente com o repórter Índio Maringá, ele que está acompanhando essa situação, conversou com um conselheiro tutelar que está por trás da investigação e conversou também com a mãe da criança, Índio Maringá. Exatamente, Eduardo. Nós temos duas versões. Nós temos uma versão que está sendo apresentada pelo Conselho Tutelar e que essa versão é a versão da mãe, né? Aliás, da avó da criança que foi abandonada. Só que a mãe que teria deixado a filha na creche, ela tem uma outra versão. Então a nossa equipe foi até o Conselho Tutelar, vocês vão acompanhar agora a versão do conselheiro, do Carlos Bonfim, só que nós vamos ainda, no programa de hoje, trazer a outra versão também, o que há de verdade nessa história. A gente lamenta muito pela criancinha de 4 anos, a menininha que foi abandonada. Veja o que o conselheiro tem para falar sobre esse caso. Bom, na segunda-feira, o Conselho Tutelar foi acionado, né, por uma moça, né, do conjunto onde tem a instituição, informando que a criança estaria com ela diante de uma situação de abandono, né? A gente entrou em contato com a direção do CEMEI, né, e parece que a mãe entrou em contato com a instituição dizendo que a criança não iria buscar, né, que teria que acionar a avó materna e se a avó materna pudesse acolher a criança, que acionasse o Conselho Tutelar. Então, é uma situação que caracteriza, né, um crime de abandono de capaz, uma criança de 4 anos, né, que estava na instituição. A gente foi até a residência da mãe, a mãe tratou o conselho muito mal, né, disse que não iria poder acolher a criança, até porque o companheiro dela não tinha condições de acolher lá onde eles moram, né, e daí a mãe teve a opção aí de escolher, né, ou permanecer com a filha dela, né, ou permanecer com esse companheiro, né. O companheiro também procurou o Conselho Tutelar, disse que já ajudou a mãe várias vezes, mas que no local lá não poderia acolher. Essa criança foi encaminhada para a avó, a princípio, e ontem a avó entrou em contato com o Conselho Tutelar, dizendo que estava morando de favor em outra residência, que também não poderia permanecer com a criança. Então ela vai aí responder, vai ter que prestar conta com a justiça em relação a esse abandono, né? Porque se ela é mãe, ela deveria estar cuidando da filha, né? Não deixar a filha a ermo, assim, numa situação de risco, né, de rejeição, né, e de abalo emocional. Maringá está posicionado e vai trazer agora ao vivo uma entrevista com a mãe. Qual o motivo dela ter deixado essa filha na creche e falado que não iria mais buscá-la? Índio Maringá. Eduardo, essa resposta você vai obter daqui a pouco. Nós estamos neste momento em um dos bairros de Maringá. Vamos conversar com exclusividade com a mãe que está sendo acusada, como você diz, de ter abandonado a filha de 4 anos. Ela tem 18 anos, foi mãe aos 14, tem uma outra bebê de 1 ano e meio e está grávida de 3 meses. Agora, a imagem vai ficar escura, porque nós não podemos identificar a mãe, claro, para não identificar a criança. Você ficou sabendo, né, que foi denunciada pela sua mãe no Conselho Tutelar de ter abandonado a criança, a sua filha de 4 anos. O que realmente aconteceu? Foi assim, quando eu estava morando perto da casa da minha mãe, eu estava morando numa casa e a minha filha estava morando comigo. E quando o pai estava preso, aí ele saiu da cadeia. Aí quando ele saiu, no mesmo dia ele foi para ver ela.
E até meu companheiro estava comigo na casa e ela levou ele pra lá pra ver ela. Aí buscou ela e tudo. Depois daquele dia ele começou a fazer um inferno lá, ameaçar de morte, falar que vai atirar na frente da casa do dono. E o dono, para não prejudicar ele, nada acontecer nada com a família dele, ele pediu para mim, me deu um prazo para mim estar saindo da casa, porque para não acontecer nada pior, nem com ele nem comigo. Até sair da casa depois de um mês e eu estava separada do meu companheiro, minha mãe pegou e ligava para ele, né? Para ver o que ia fazer comigo, com ela, porque a minha filha, a mais velha, ela ficaria até, porque e o pai dela com 13 anos, eu engravidei com 13, ganhei com 14, então ele teria sumido mesmo. E daí ela falou que ficaria porque ela não teria pai e o que ia fazer comigo e com a minha filha do meio. Até que daí ele pegou e iria alugar outra casa. No final das contas ele pegou e falou, não, vou levar você para morar comigo. E esse atual que você tá agora que é pedreiro? Que é pintor. Pintor. É. Aí ele pegou, falou que ficaria, que daí eu vim morar com ele. Com a minha filha. Do meio. Do meio. E a minha outra mais velha ficou com a minha mãe. Aí... Mas ficou com a sua mãe porque o seu atual companheiro não... Chega mais um pouquinho pra cá, filha. Porque o seu atual companheiro não quer ou porque seria melhor pra criança? Porque seria melhor pra ela, não porque ele não quer. Porque, na verdade, eu também não tenho condições financeiras pra estar cuidando. Porque, igual eu falei, se for pra mim pegar minhas filhas, pra mim ficar desamparada, igual eu falei pra ela. Eu falei assim, então você fica com ela igual ela. Ela foi atrás. A sua mãe aceitou ficar com a filha? Aceitou. Ela Há quanto tempo? Tem 5 meses já que eu tô aqui, tem 5 meses que a minha filha tá lá e do nada agora ela fez tudo isso. Mas eu não abandonei minha filha. Eu simplesmente, ela falou, meio de semana eu fico por causa da creche, que a minha mãe mora perto do CMEio dela, e meio de semana você pega, é o que eu tava fazendo. Toda sexta-feira, na parte da noite, eu ia lá, buscava ela, ficava comigo. No domingo ou na segunda eu levava na creche. Nunca deu problema nenhum. Agora eu fui na segunda-feira, levei minha filha na creche, a diretora me chamou, conversou, e aí tá acontecendo isso. Eles estão defamando a minha pessoa sem saber o que está acontecendo na verdade, entendeu? Mas não é porque meu marido não quer cuidar da minha filha, porque também a estrutura também, o ambiente e a condição não tem. E outra, aqui mora duas crianças de 13 anos já, né, rapaz. Como que eu vou pegar minha filha, pôr para dormir no meio de 2 rapazes, entendeu? Não tem como eu pegar e... Eu não tenho condições. Como que fica a sua consciência, o seu coração, você longe da sua filha? Não é que eu não quero ficar com a minha filha, porque a coisa que eu mais quero é ficar com as minhas filhas, porque igual eu tava com as minhas 2 filhas quando eu perdi minha casa, por causa da palhaçada da minha mãe ter ido lá, levado o pai dela aqui e ter acontecido tudo esses fatos, né, com a criança. E daí eu tava com as minhas filhas, eu pegava, minha filha morava comigo, ele me ajudava e tudo, eu levava minha filha pra creche, eu ficava com ela, nunca precisei de nada, porque eu tava num lugar fixo, tinha condições de pegar e ficar com a minha filha. Só que depois que aconteceu tudo isso, como que eu ia pegar a minha filha, eu vou ficar na onde com ela? Minha mãe não vai me amparar, porque eu nunca morei com a minha mãe. Desde os meus 10 anos eu fui embora, morei com a minha avó. Porque a minha avó é prova disso. Pois não, Eduardo. Pergunta pra ela se ela não concorda que a responsabilidade pela filha é dela e não da avó. O Eduardo questionou o seguinte: você não concorda que a responsabilidade da sua filha é sua e não da sua mãe? A responsabilidade sim é minha, só que como... Falhou o áudio. Vamos ver se volta. É ao vivo, voltou. Voltou, ô Índio, repete a pergunta, por favor. Voltou, Eduardo. Repete a pergunta, por favor. A pergunta que o Eduardo fez para você é o seguinte: você não concorda que a responsabilidade da sua filha é sua e não da sua mãe? Sim, concordo. Eu sei que a responsabilidade é minha, porque ela é minha filha. Só que, igual eu falei, eu não tenho condições de cuidar. Eu não tenho. Igual eu pegar minhas filhas, eu vou pra onde? Ela não vai me parar dentro da casa dela, né? Porque o marido dela não aceita. Nunca aceitou a filha dela, portanto que uma tá com o pai dessa aqui em Santa Catarina, então ele nunca vai aceitar as filhas dela dentro da casa dela, porque a minha irmã tem 15 anos, ela pra estar dentro da casa dela, por ela ser de menor também, entendeu? Então ela não tem que expor eu, pegar e falar que eu sou culpada, me passar como uma bruxa. Bom, tá aí, deu pra gente entender. Existe um outro detalhe aqui, Índio,
que gerou o entendimento do Conselho Tutelar de abandono de incapaz. Isso porque o Conselho Tutelar já registrou o boletim de ocorrência na delegacia e foi aberto esse inquérito policial. Esse entendimento de abandono de incapaz foi baseado no fato da maneira com a qual a mãe agiu ao deixar a criança na creche. Pergunta para ela sobre esse início. O que o conselho disse? Que ela deixou a filha na creche e disse para a diretora que não iria mais voltar a buscar a filha. O que ela tem a dizer sobre isso? Como foi na versão dela? Ok, Eduardo. Olha, o questionamento do Eduardo, filho, é o seguinte. Você, o que foi registrado na delegacia pelo Conselho Tutelar é que você teria deixado, né, a filha sua na creche e falado para a diretora, olha, a partir de hoje eu não busco mais ela. O que houve sobre isso? Foi assim, ó, eu peguei, saí daqui de casa, levei a criança na creche e deixei ela no CMEI. Cheguei lá no CMEI, porque a minha mãe veio aqui na minha casa, né, conversou, ela não falou nada sobre disso, entendeu? Ela não falou pra mim que não iria ficar com a criança, nem nada. Eu peguei, levei ela na creche, cheguei na creche, tava lá, a mulher falou, me chamou, a diretora, falou assim, presidente, precisa conversar porque a avó da criança chegou aqui, deu seu endereço, seu telefone e tudo. Chegou lá, ela conversou comigo e falou pra mim que disse que ela não ia mais buscar a partir daquele dia, ela não iria mais buscar, que ela não poderia estar buscando mais e isso. Eu peguei e falei assim, então, porque a gente conversou, ela não falou nada disso pra mim. Então eu peguei e falei assim, porque eu também não tenho condições de pegar, é longe onde eu moro, eu vou vir aqui buscar ela e vou ir pra onde? Porque minha mãe não vai me apurar, igual eu falei, minha mãe não vai me apurar dentro da casa dela. Mas o que você falou pra ela? Aí eu cheguei e falei pra ela assim, eu falei assim, não, então eu vou conversar com a minha mãe e depois eu entro em contato com você. Foi o que eu fiz, eu peguei e saí da creche. Sem a criança? Sem a criança, ela ficou lá, na creche. Eu peguei e falei, então eu vou entrar em contato com a minha mãe, vou conversar, depois eu te ligo. E você falou o que com a sua mãe? Eu peguei e fui no serviço dela, até fui no serviço da minha mãe, chamei ela, conversei com ela, falei assim, ó, eu vou ter que, se for pra mim, eu falei assim, eu não tenho um lugar certo pra me ficar, porque se você pegar minha filha, eu vou pra onde? Você não vai me parar na sua casa. Não. Então, eu não posso pegar ela, e você falou que iria ficar com ela, como que eu vou fazer agora com ela? Porque eu não posso trabalhar, porque se eu pudesse trabalhar, eu trabalharia. Porque eu tô grávida, eu não posso, eu vou cuidar de 3 crianças, eu não tenho nem condições de cuidar. E ela pegou e falou, não, eu vou buscar. Até ligou, ela tinha ido buscar, antes do Conselho Tutelar estar aqui, ela foi buscar na creche, tudo, a menina que estava com ela foi lá junto, ligou, falou se eu iria buscar, eu falei que eu já tinha conversado com a minha mãe e tudo, e a minha mãe foi, buscou ela na creche, ela ligou pra mim, a gente conversou, falou que era pra gente ir lá, pra gente conversar, pra ver como que ia ficar, o que a gente ia fazer. Eu falei que tava tudo certo que eu ia. Daí o Conselho Tutelar chegou na frente da minha casa, falando coisas que não tinha nada a ver, pedindo os documentos da criança, entendeu? E não foi certo. Ele falou que eu peguei e fui muito grosseira com ele. Sim, porque ele tava gritando e ele foi muito grosseiro comigo. Aí, Eduardo, olha a versão da mãe. Aqui nós colocamos sempre as duas versões. Agora, quem está em casa analisa, né, Eduardo? Essa mãe tem 18 anos, foi mãe aos 14. Ô, Índio, eu tenho